Polícia Civil cumpre desde o início da manhã 4 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão contra alvos ligados ao laboratório que não identificou o HIV em doadores de órgãos transplantados no Rio de Janeiro, entre eles um dos sócios da clínica, Walter Vieira. A denúncia foi feita com exclusividade pela Band News FM na sexta-feira, você acompanhou por aqui. Em janeiro, o laboratório PCS Saleme confirmou o resultado negativo para HIV em um homem de 28 anos que teve morte encefálica depois de um acidente de moto. Mas no início de setembro, um dos pacientes que receberam o coração do doador, esse paciente foi diagnosticado com HIV. Os receptores dos rins tiveram o mesmo diagnóstico, um deles chegou a falecer. A amostra do doador foi então submetida a um novo exame, dessa vez no Hemorrio, e o resultado foi positivo para HIV. Em outubro, a Secretaria Estadual da Saúde abriu uma sindicância, foi notificada sobre outro caso parecido e aí 3 pacientes descobriram que estavam com HIV após serem transplantados com órgãos de uma mulher de 40 anos que foi testada em maio pelo mesmo laboratório. Deixa eu chamar a Agatha Meirelles por aqui, que já está ao vivo conosco, falando direto do Rio de Janeiro. Nessa manhã, então, operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro em busca de respostas e também dos responsáveis por esse absurdo que aconteceu, né, Agatha? Bom dia. Isso, Carla, bom dia para você, Sheila Megali, a todos. São 4 mandados de prisão, ao todo 11 de busca e apreensão. Entre esses mandados de prisão, um dos sócios do PCS Laboratórios, o Walter Vieira, ele já está preso, foi encontrado dentro de casa. Os mandados são cumpridos no município do Rio de Janeiro, mas principalmente em Nova Iguaçu. E aí a gente já vai direto para Nova Iguaçu. O João Boeri está na porta do laboratório, lá na Baixada Fluminense. Falou agora há pouco comigo fora do ar. Os policiais civis estão lá, arrombando a porta, inclusive o laboratório que estava fechado desde a fiscalização da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro e da Anvisa, né, João? Bom dia para você. Gali, Carla, os nossos amigos, estamos aqui na porta do laboratório PCS Lab, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os policiais civis estão cumprindo o mandato de busca e apreensão aqui no laboratório, estão tentando entrar no laboratório nesse momento, como você disse, fechado desde a semana passada pela Anvisa, que chegou a fazer uma fiscalização, inclusive a própria Polícia Civil. A gente vai se afastar um pouquinho aqui por causa do barulho, mas a própria Polícia Civil veio até aqui ao laboratório na sexta-feira para já cumprir algumas diligências, mas estão aqui nesse momento na porta, tentando arrombar a porta do laboratório para cumprir esse mandado de busca e apreensão. Como você disse, Operação Verum, deflagrada pela Polícia Civil, depois do caso ser revelado com exclusividade pela rádio Band News FM. Ao todo são cumpridos 4 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão. Como você disse, Agatha, um deles já preso, sócio proprietário do PCS Lab, Walter Vieira, que é tio do deputado federal Luizinho. A gente trouxe na programação desde sexta-feira a relação de parentesco de 2 dos 3 sócios do laboratório com o político, o doutor Luizinho, que inclusive já foi ex-secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro. A gente segue aqui no laboratório, então, onde os agentes cumprem esse mandado de busca e apreensão aqui no laboratório PCS Lab, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nesse momento, os agentes entrando no laboratório para cumprir essas diligências. Objetivos dessa operação também, pessoal: arrecadar o maior número máximo de documentos possíveis, inclusive aparelhos celulares. Na decisão que expediu esses mandados de prisão e busca e apreensão no plantão judiciário, a juíza responsável por esse caso também já determinou a quebra do sigilo de qualquer telefone que for apreendido durante a operação que foi deflagrada na manhã de hoje, pessoal. Nessa decisão, Sheila Megali e Carla, que o João está falando, eles citam a notícia que a gente trouxe em primeira mão aqui na rádio Band News FM, e a juíza responsável também fala sobre, e aí quando ela fala, aceita o pedido de prisão feito, ela fala da necessidade de se apurar isso num muito curto espaço de tempo pela gravidade do que aconteceu. E aí, por isso, ela acata o pedido de prisão para 4 pessoas, entre elas o sócio, o Walter Vieira, que já está preso, sendo encaminhado para a cidade da polícia. A nossa equipe de reportagem conversou, pessoal, durante todo esse final de semana com os envolvidos, as vítimas, nesse caso, que acabaram recebendo esse órgão transplantado. Um dos filhos de um dos pacientes chegou a falar que na hora que ele recebeu a notícia de que receberia o transplante, de que receberia um novo órgão, ficou muito feliz, mas quando a família
recebeu a notícia do que tinha acontecido, foi um verdadeiro baque. Aquilo foi um choque. A família ficou sabendo imediatamente, corri com ele para fazer os testes e deu positivo. Na verdade, ele não sabe, né? A gente está tentando camuflar esse tempo todo essa palavra HIV, né? Porque acho que a idade que ele tem, 75 anos hoje, se ele ficar sabendo que ele está com esse vírus, não vai dar muito certo. Está sendo difícil todos os dias, né? Porque a pessoa, o estado de saúde dele hoje, geral, não é uma pessoa normal. Não é nada porque ele também se pergunta, tudo por que com ele? Já não é a primeira cirurgia, já fez várias cirurgias. Nunca imaginava que isso poderia acontecer. Nunca. Então, Polícia Civil agora em Nova Iguaçu e também em bairros aqui da cidade do Rio de Janeiro, como, por exemplo, a Barra da Tijuca. A gente está ouvindo, Agatha, até subiu um pouquinho aqui o som, onde está o João Boeri, do arrombamento mesmo desse laboratório. E o Megali estava destacando fora do ar, ele fica numa rua minúscula, que não tem... Uma viela, É uma viela. E ele é pequenininho, né? Uma travessa, pessoal. É uma travessa. Uma travessa do que parece ser um bairro de classe média baixa. Descreva a região aí pra gente, por gentileza, Boeri. É região aqui no centro, Claro, né? de Nova Iguaçu, perto dos centros de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. É uma travessa pequena, para o nosso ouvinte que estiver na nossa live, a gente vai mostrar um pouco dessa travessa, onde fica esse laboratório, que os agentes acabaram de entrar nesse laboratório, pessoal, conseguiram abrir a porta principal aqui, já estão dentro do laboratório, nesse momento cumprindo um mandado de busca e apreensão. Mas é uma travessa, Megali, pessoal, que tem muito comércio. Nesse momento a gente vai andar um pouquinho aqui, os comércios estão fechados ainda, mas tem muitas pessoas que moram aqui na região ou estão chegando para trabalhar, que, claro, observaram essa movimentação policial desde sexta-feira, inclusive hoje aqui nessa travessa onde fica o laboratório PCS Lab, já observando também. Mas, de fato, é uma travessa pequena com muitos comércios que ainda estão fechados, mas é uma área residencial também, pessoal. Ô, João, você consegue entrar nesse momento no laboratório ou somente os policiais? Eu pude ver ali alguns cinegrafistas. Conseguimos entrar, Sheila. Então vamos tentar, porque aí a gente vai descrevendo para quem estiver no rádio e vai exibindo as primeiras imagens ali desse laboratório que acabou de ser arrombado pelos policiais civis. Vamos tentar então, João? Vamos, Sheila. Nesse momento a gente está entrando num salão principal aqui desse laboratório, muitos cinegrafistas aqui, mas de fato os policiais já aqui dentro, pelo que a gente consegue observar, tentar mostrar na nossa live também, para o nosso ouvinte que estiver no YouTube, nesse momento a gente está num espaço onde os pacientes chegam para retirar senha, para fazer os exames, etc. Os policiais estão entrando numa sala mais dentro aqui do laboratório, nesse momento, inclusive, tentando arrombar mais uma porta, e é essa parte no fundo da nossa live a gente não consegue acessar ainda, porque os policiais estão tentando entrar. Mas, de fato, a gente já consegue observar aqui no laboratório, aqui na parte da frente, onde ficavam os atendentes também, vou tentar virar a câmera, para mostrar diversos documentos já separados pelos policiais, que com certeza serão apreendidos para análise, pessoal. E dá para ver também pela recepção que ela é bastante modesta, né, gente? Quando a gente compara com grandes laboratórios, então ela é pequena, uma área pequena, e aí a gente já observa os policiais entrando nessa área onde normalmente ficam atendentes para recolher esses documentos que estão ali empilhados. Tem um policial nesse momento agora abrindo alguns armários para verificar o que tem dentro e outros policiais um pouco mais adiante já entrando, né, arrombando, a gente ouviu de novo, né, algumas outras portas para acessar a área administrativa, de escritório. Um telefone tocando, é isso? No laboratório? Tem um telefone tocando dentro do laboratório, pessoal. Caramba. Começou o dia, né? As pessoas precisam fazer exames, né? Meu Deus. Ainda bem não será mais possível por lá. Por lá não será mais Ainda possível. bem não será mais possível. Aliás, nunca mais. Esse laboratório acabou. Agora, a Agatha também continua com a gente na linha, o João também. A gente quer saber também do braço político dessa história sobre o qual você falava agora há pouquinho, não é, Agatha? Porque a gente está falando de prisão do sócio desse laboratório e a gente queria assistir a essa cena, sim, porque é muito grave essa denúncia, mas a gente quer saber também de responsabilizações políticas. E esse é um braço importante. Não dá para um governo do estado, para um político que se associa a um laboratório desse, que não tinha nenhuma condição, que não respondia aos requisitos necessários para autorizar ou não um transplante, requisitos estes estabelecidos pela Central Nacional de Transplantes, não dá para a gente aceitar que esteja tudo bem no braço político dessa história, né, Agatha? E o que a secretária disse, porque quando eu entrevistei pessoalmente a secretária, a gente conversou com ela aqui na Band News FM na sexta-feira, mas depois questionou bastante sobre isso, sobre o fato da Coordenadoria Geral de Transplantes não ter
passado para autorizado ter dado a qualificação técnica do laboratório e mesmo assim esse laboratório operar desde 2021, contratado pela Fundação Saúde. Ela disse que a sindicância iria apurar e logo depois a gente descobriu que o ex-secretário de Saúde, o doutor Luizinho, agora deputado federal, líder da Câmara, né, líder do PP na Câmara dos Deputados, que a família, os sócios fazem parte da família do Dr. Luizinho, são primos do Dr. Luizinho, ele que saiu 2 meses antes do contrato ser assinado junto com esse exame para fazer parte do Programa Estadual de Transplantes, que agora o Ministério Público já fez a recomendação para que todos os exames relacionados ao Programa Estadual de Transplantes sejam feitos só pelo Hemorrio. O doutor Luizinho disse que vai contribuir com as investigações, mas que nada teve a ver, não teve relação nenhuma com a contratação desse laboratório, que ele não estava no cargo. Lembrando, ele saiu 2 meses antes da assinatura do contrato. Contrato esse de 11 milhões de reais para que prestasse serviço. Diga, Miguel. Ele era secretário durante o processo de licitação? Não, durante o processo, sim. A licitação foi assinada 2 meses depois que ele saiu, mas o processo, sim. O que nos interessa é o processo, né? Como é que foi tocado o processo, isso vai ser investigado. Ninguém aqui está dizendo que o deputado é responsável, mas obviamente os olhos estão sobre ele. Claro. Né? A gente vai ter que investigar e saber direitinho qual era a relação. Aliás, se tudo tiver transcorrido da maneira correta, o maior interessado em que isso seja esclarecido é ele próprio. Eu fico me colocando na pele de um secretário de saúde, sabendo que 2 primos meus, que são donos de um laboratório, ganharam uma licitação para fazer exames de sangue para o sistema de transplantes do Rio de Janeiro. Eu ficaria preocupado. Tudo transcorrendo de maneira correta, sem nenhuma interferência do poder estatal, sem nenhuma interferência dele, eu tentaria me proteger. Olha, isso aqui pode acabar mal pra mim. Vai que esses caras fazem uma bobagem, isso aqui vai cair nas minhas costas. Eu iria até as redes sociais e diria, olha, quero fazer um esclarecimento à população, aconteceu uma licitação correta, ganhou o melhor laboratório, por coincidência, é de 2 primos com quem tem uma relação próxima, mas me mantive completamente afastado. Coloco aqui os dados à disposição do TCU para que tudo seja esclarecido, para que no futuro não tenhamos problemas e tal. Era o que eu faria na pele de alguém tocando isso com transparência. Ele era obrigado a fazer? Não era obrigado a fazer. Bom, o caldo entornou. E agora, como isso não foi feito, obviamente as pessoas vão atrás do doutor Luizinho. Aliás, tem fotografia deles em festa de criança, abraçados, confraternizavam. As notas são risíveis, do poder público e do deputado. O laboratório, por exemplo, destaca lá que em toda a história de funcionamento do laboratório, quase meio século e tal, isso jamais havia acontecido. Mas é claro que jamais havia acontecido. Jamais aconteceu no mundo. No Brasil a gente tem certeza, no mundo a gente ainda não encontrou. Talvez tenha acontecido aí em algum lugar que haja poucos registros, mas até onde a gente sabe é um caso inédito no mundo. Então ainda bem que é inédito no laboratório, né? E aí a nota do deputado, líder do PP, doutor Luizinho, destaca que ele conhece o laboratório há 30 anos. Ah, sério? Ju, eu também conheço meus primos desde que eu nasci. É claro que ele conhece o laboratório há 30 anos. E ele coloca isso como uma forma de atestar a idoneidade do laboratório. O fato de o senhor conhecer o laboratório há 30 anos é exatamente o que levanta a nossa sobrancelha, o que gera a nossa suspeita, o que a gente acha esquisito. Né? Então isso não é um atestado de idoneidade. Me parece o contrário. Mas, de novo, investigações serão conduzidas, o processo todo parece cheirar mal, porque é muita coincidência. É muita coincidência. Primos próximos do secretário de saúde ganham uma licitação para trabalhar exatamente na área de saúde de transplantes do Rio de Janeiro, terceiro maior estado que faz transplantes no Brasil. E aí você vai ver o laboratório, numa travessa de Nova Iguaçu, pequenininho. Não tem outros laboratórios que participaram desse processo que poderiam oferecer um serviço mais eficiente. Enfim, é tudo muito esquisito e a polícia está sendo célere. Né? O caso foi trazido à tona aqui pelo Rodolfo Schneider na sexta-feira e a gente já está vendo uma operação na segunda-feira. Esperamos que, além desses bagrezinhos que vão ser presos hoje, a gente veja grandes tubarões
também respondendo à justiça, porque uma coisa tão grave não acontece sem pelo menos uma meia dúzia de autoridades olharem para o lado, nesse caso. Agatha, é isso? É isso, só um acréscimo, Megali. Quando o doutor Luizinho era secretário de saúde, o laboratório já tinha contratos com a Secretaria Estadual de Saúde. Não tinha um contrato no programa de transplantes, mas já tinha outros contratos envolvendo a Secretaria de Saúde. Contratos. Contratos, né? No plural. Isso, no plural. Enfim, Desde 2021 que eles Desde prestam 2021, serviço. é isso aí, gente. Foram anos aparentemente muito bons. Nossa, Agora você imagina as pessoas que fizeram o exame de lá para cá, né? Quem fez lá em 2021, confia no resultado? 2022, dá para acreditar nos resultados? Fica tudo colocado em suspensão, Coisa né? lamentável. O ouvinte Carlos mandou mensagem, é verdade, assim, é muito emblemático entrar e olhar esse laboratório desse jeito, né? Diante de um escândalo como esse, a gente sabia, olhando a porta do lado de fora, você percebe que é numa viela, uma portinha pequena, entrar no laboratório e ver, assim, a gente não está dizendo que tinha sujeira, que estava tudo desorganizado, não é isso, mas na comparação com grandes empresas, com laboratórios modernos e avançados, é gritante, né? É gritante, é muito emblemático, como diz o nosso ouvinte mesmo aqui. Perceber o tamanho desse escândalo e essa imagem aí da entrada no laboratório, ela serve muito bem para ilustrar. E essa plaquinha, esse papel sulfite que foi colocado aí com o durex do lado de fora? Estamos em manutenção. Mudou de nome agora, né? Valeu, Agatha! Nada, Agatha. Valeu, pessoal. Bom dia. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, diz que não acredita que a contaminação no Rio de Janeiro tenha se repetido em outros estados e prometeu endurecer a fiscalização. Nós reforçaremos uma fiscalização de natureza mais geral em relação às vigilâncias sanitárias estaduais. Então, é um caso isolado, sim, inédito, como eu falei, não tínhamos nenhum registro deste tipo, né, em anos do Sistema Nacional de Transplantes. Bem, Nízia Trindade ainda anunciou novas providências. A gente tem mais de Brasília agora, chegando com André Viana. O Ministério da Saúde informou que vai revisar o regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplantes. Segundo o Ministério, o regulamento do Sistema Nacional de Transplantes está em vigor desde 2009 e tem opções tecnológicas limitadas. Por isso, é importante a renovação dos critérios. O Ministério também assinou uma carta-acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, com o objetivo de elaborar e publicar um manual de boas práticas em retirada, acondicionamento, armazenamento e transporte de órgãos sólidos. O Ministério e a Polícia Federal também vão investigar as suspeitas de fraude no Sistema Único de Saúde e no Sistema Nacional de Transplantes. Bem, daqui a pouquinho a gente vai voltar a esse assunto, é claro, com a participação do próprio Rodolfo Schneider, que vai voltar aqui para a gente falar mais sobre essa denúncia. Choveu? Apagou. Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu hoje com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, para tratar do serviço prestado pela Enel em São Paulo, que é uma porcaria. Os dois vão discutir as providências que serão adotadas diante do histórico recente de falhas cometidas pela concessionária na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo. Neste momento, ou seja, 3 dias depois das chuvas que atingiram a Grande São Paulo na última sexta-feira, mais de 530 mil clientes estão sem energia. É isso, desde sexta-feira. Acabei de ler uma mensagem aqui de um ouvinte nosso pedindo ajuda, pelo amor de Deus, da Band News FM, porque ele está desde as 19 horas da sexta-feira sem energia elétrica em uma rua Nicolau Gentili. E tem outras tantas mensagens aqui. A Enel não estabelece um prazo para a normalização do serviço, provoca prejuízos aos montes, prejuízos para comércio, famílias, indústrias. Conta tudo pra gente, Ivan Brandão. O que mais deixa as pessoas indignadas, Sheila, é justamente essa falta de contato. Você não consegue falar com alguém, a orientação da empresa é usar os canais digitais, onde você consegue ouvir de um robô que você não vai ser atendido e que não há previsão da volta. Para ser um pouco mais em relação um pouco mais preciso em relação à previsão de volta, alguns ouvintes da cidade de Cotia
receberam mensagens dizendo que a luz deve voltar até quarta-feira. Até quarta-feira. E em Cotia, eles estão sem água também, né? Em alguns bairros, né? Na verdade, muitos bairros, principalmente da Zona Sul da capital paulista e da região metropolitana, Cotia, São Bernardo do Campo, estão sem água também porque a falta de energia elétrica não deixa as bombas. É que o aviso de pauta, ele deve conceder uma coletiva de imprensa agora às 10h30 da manhã, o aviso de pauta diz que essa reunião é para tratar de uma força-tarefa de concessionárias de energia do país para socorrer a região metropolitana da capital paulista, mas leia-se socorrer a Enel, que nos últimos 4 anos, e a gente já noticiou aqui várias vezes, isso foi tema de CPI na Câmara Municipal de São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, reduziu em quase 40% o seu quadro de funcionários. Para esse apagão, funcionários foram trazidos do Ceará e do Rio de Janeiro para serem colocados em campo aqui em São Paulo para tentar restabelecer a energia. E agora há em discussão no Ministério de Minas e Energia a criação de uma força-tarefa de concessionárias de energia do país para socorrer a região metropolitana, mas leia-se socorrer a Enel, que não consegue atender a toda a demanda. E aí há, de fato, questões diferentes. Por exemplo, na sexta-feira a gente teve uma tempestade que atingiu São Paulo. Os ventos chegaram a quase 108 km por hora. Foram os ventos mais fortes registrados na história de São Paulo desde que há esse registro. E, de fato, acabou a luz, acabou a energia em vários pontos. A gente, naquele momento, mais de 2,5 milhões de pessoas estavam sem energia em São Paulo. Mas, a partir daí, não houve mais uma presença da concessionária para que as coisas fossem colocadas nos trinques, vamos dizer assim. Tanto é que agora, você falou, Sheila, 3 dias depois, a gente ainda está falando em mais de 500 mil de clientes. Quando a gente fala cliente, a gente está falando do termo que eles usam de unidades consumidoras, a gente está falando de muito mais gente afetada pela falta de energia elétrica. Na capital paulista são 354 mil, outras em Cotia, Taboão da Serra, São Bernardo do Campo, a região metropolitana que segue sem energia elétrica. E de fato há casos que são mais complicados. Há uma árvore que atingiu a fiação elétrica, um poste que caiu, mas há outros relatos de ouvintes. A gente passou o fim de semana inteiro aqui pegando esses relatos de coisas que são muito simples, de uma fase que caiu, um transformador que desarmou e até agora não voltou. Então, há essas questões também. E o que os ouvintes e os clientes se perguntam, por que na minha rua não tem, na rua de cima tem luz, na rua de baixo tem luz? Então, essas explicações ainda não foram dadas pela Enel. E o que a gente viu aqui no fim de semana foi bem ruim. Uma ouvinte nossa falou justamente sobre essa situação da falta do poder público, porque se a Enel não te dá esse retorno, ao mesmo tempo a gente não teve, por exemplo, no fim de semana a CET, né, a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de São Paulo, organizando semáforos que saíram do ar. A gente está falando de quase 200 semáforos que pararam de funcionar em São Paulo no sábado. E aí eles mesmos, Carla, a gente tem aí a Rina Helena, ouvinte que conversou conosco aqui na Band News FM. Eles mesmos lá tiveram que improvisar um cone para poder sinalizar que ali tinha uma árvore caída e que aquilo ali poderia gerar um acidente. Felizmente encontramos aqui na Chucrizal aqueles cones grandes da CT abandonados. Pegamos um da calçada e colocamos aqui no meio da rua para sinalizar, porque o receio era que um carro passasse no escuro e arrancasse o restante da árvore e viesse tudo abaixo, né, o restante dos fios. Tem muito fio ali, está tudo embolado. Aqui do nosso lado da calçada tem 6 imóveis sem luz. Bom, e aí é isso, né? A gente tá falando aqui de idosos que moram em apartamentos e não conseguem descer as escadas, pessoas que precisam de oxigênio, que mantêm remédios na geladeira e simplesmente perderam tudo, sem falar da alimentação. Teve um caso muito triste, que foi a morte de um cachorro, o Bartô. Eu conversei com o tutor dele, o Rafael. Ele estava passeando e o Bartô esbarrou num fio que estava energizado e ele acabou morrendo, mas assim, foi uma coisa muito, muito triste, porque foram mais de 30 horas até que o Rafael conseguisse simplesmente resgatar o corpo, tirar o corpinho do Bartô dali, porque o fio continuou energizado. Ninguém apareceu para desenergizar o fio. Foram vários protocolos, mas só ele tentou depois... 50 vezes. 50 vezes falar na Enel para desenergizar aquele cabo. A gente tem a fala do Rafael aí falando justamente da demora da Enel em aparecer no local. Quando eu ligava para a Enel, eu de verdade nem falava assim, cara, meu cachorro já morreu. Assim, eu já sabia. Além de querer resgatar o corpinho dele, eu falava, vocês não estão entendendo que tem um cabo de energia na rua, ligado, partido na calçada, e é um perigo à vida de outras pessoas.
Bartô tinha 11 anos, ele tinha sido adotado há 4, né, pelo Rafael. Ele contou que ele estava passeando sem coleira, porque já era na rua ali, ele já conhecia o caminho. E o que o Rafael conta é o seguinte: se ele tivesse na guia, se ele tivesse, a tragédia poderia ter sido até pior. Ele é um cachorrinho que anda sozinho, por sorte ele anda sozinho, ele é alegre, como já sabe o caminho, e bem na nossa frente ele tomou o choque, e por sorte ele não estava na guia, porque se eu estivesse segurando ele ou a minha esposa, a gente teria tomado o choque junto. E é isso, foi realmente algo triste. O que o Rafael falava é justamente isso, assim, a gente já estava meio que anestesiado com a morte, mas a gente não conseguia se desligar dali, porque a gente não podia triscar recolher e tirar o corpo dele depois de 30 horas, e depois que eles procuraram a Band e postaram, né, na internet, é que apareceu alguém da Enel lá para desenergizar o cabo e sinalizar. E ele porcaria essa empresa, é muito triste o que aconteceu. É mais uma vítima da Enel, é mais um que morre de Enel, mais um, né? Sim. Muitos ouvintes de Cotia me escreveram também, e eles estão procurando todas as formas para conseguir se comunicar com a Enel. Em primeiro lugar, como a gente trouxe a fala aqui do Rafael, mandam mensagens aqui para a rádio, procuram a gente por meio de redes sociais, porque as pessoas estão desesperadas. E abandonadas, né? Abandonadas, completamente abandonadas. Muita gente de Cotia escrevendo, como vocês ressaltaram, né? Porque tem árvore caída e tudo mais. Só que a gente está naquele período de limbo. Já já a gente vai falar do debate da Band, porque tem segundo turno em São Paulo, na capital paulista, mas em Cotia já temos um prefeito eleito no primeiro turno, o Wellington Formiga. Ele não foi reeleito, veja, ele não foi reeleito. O prefeito atual é o Rogério Cardoso Franco, que perdeu a eleição. A vice dele tentou, né, virar prefeita, não ganhou. Quem ganhou foi o Wellington Formiga. E aí? As pessoas cobram do prefeito, o prefeito pode ser que trabalhe, mas ele tá naquelas, ele já não tem mais nenhum tipo de incentivo, digamos assim, né? Ele não tem nenhum tipo de interesse eleitoral em resolver logo essa situação. Então, é isso. As pessoas elas estão desesperadas procurando onde é que elas podem se apoiar para tentar sair dessa condição terrível. Só trazendo aqui números, foram 7 mortos em todo o estado por causa da... A chuva foi forte? Foi. O vendaval foi forte, como disse o Ivan? Foi. O mais agressivo já registrado, 108 km por hora. Foram 7 mortos no estado de São Paulo, 3 em Bauru, 2 em Cotia, 1 em Diadema e 1 na cidade de São Paulo. E eu sei que isso aí, você não disse, mas sabe que é assim. É importante dizer tudo, porque nesses tempos aí, se você deixa uma lacunazinha, é nisso que a pessoa vai se pegar, cara. O fato de ele não ter interesse político pessoal deveria ser irrelevante nesse caso, né? Ele é o prefeito. Deveria, será claro. o prefeito até o dia 31 de dezembro, né? É uma pessoa que tem um compromisso público, tem um compromisso com o público, não com a própria carreira apenas. Voltaremos ao assunto mais detalhadamente aqui no horário local. Chegou aqui, ok. Falaram do prefeito de Cotia e o de São Paulo. A mesma de coisa. São Paulo. Então, mas ele tá aparecendo em tudo quanto é lugar. Mas porque temos segundo turno. Ele tem um interesse e um grande interesse. Vai ter muito a responder no debate de hoje aqui na Band. Vamos para isso, então? Vamos falar sobre isso? Os debates entre os candidatos que foram ao segundo turno nas eleições municipais serão promovidos hoje pelo Grupo Bandeirantes, de acordo com as regras definidas com as equipes de campanha. Na primeira parte, cada um vai ter 2 minutos para responder a uma mesma pergunta feita pela produção. Na sequência, o primeiro confronto direto. Cada candidato vai contar com um banco de 12 minutos para administrar como achar melhor. Eles poderão se movimentar pelo cenário, mas enquanto um estiver falando, o outro deve evitar gestos bruscos ou reações que atrapalhem o raciocínio do adversário. No segundo bloco, 4 jornalistas do Grupo Bandeirantes farão perguntas de forma intercalada com comentário do opositor. Você vai participar? A gente pode falar quem é que vai fazer perguntas ou não? Acho que sim, é que eu não sei todos que vão fazer perguntas, mas eu sei que eu representando a Band News FM e a Thaís Freitas representando a Rádio Bandeirantes, mas ainda não sei quais são os 4 jornalistas que estarão fazendo perguntas, mas estaremos no segundo bloco. Boa, isso aí. Terceiro bloco, vai ter mais um confronto direto, de novo com 12 minutos disponíveis para cada candidato, e nas considerações finais eles vão contar com 2 minutos cada para falar a partir dos 5 temas mais pesquisados pelos eleitores durante o debate. Em São Paulo, os candidatos Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, já confirmaram presença. Eles estarão frente a frente a partir das 10h30 da noite, com cobertura completa e transmissão aqui da Band News FM a partir das 8h30 no YouTube.
e a partir das 9h30 no Dial. Estaremos nós três, hein, gente? Nós Mais três tarde, hein? estaremos O trio por aqui. completo, dose dupla de Rivotril. Você achava que era só Rivotril de manhã? Não, tem uma nova dose, uma dose adicional mais tarde. Como já tivemos no sábado também, mas falamos disso depois. Tá bom. Agora a gente tá pensando em fazer escala tripla. Próximo passo, né? Entrevistado no canal Livre da Band, o cientista político Fernando Schiller afirmou que o encontro vai demonstrar a linha que cada candidato vai adotar nesse segundo turno. No caso da capital paulista, as estratégias das equipes de campanha serão colocadas à prova. Quem está na frente vai tentar um empate técnico e quem está atrás vai tentar ser mais agressivo. A equipe de marketing, a campanha do Bozo deve estar um dos negócios mais complicados. Né? Porque, por um lado, se ele fizer um debate programático, elegante, ele vai terminar num grande empate técnico. O Nunes entra no debate para não perder. Se der empate técnico, é difícil ganhar um debate, mas perder não é tão difícil, não. Segundo o diretor nacional de jornalismo da Band, Fernando Mitre, serão 48 minutos de confronto direto. Confronto aberto. Cada um dos dois candidatos, frente a frente, tendo 12 minutos para usar como quiser, estará em condições de deixar definitivamente claros seu estilo, suas ideias e seu programa de governo. Serão 48 minutos de confronto direto assim, em 2 blocos. Além das perguntas dos jornalistas. Com esse modelo que a Band vai aplicar nos debates de segunda-feira, os candidatos poderão e serão cobrados para isso. Poderão pagar ou começar a pagar o enorme déficit de conteúdo acumulado nas tumultuadas campanhas do primeiro turno, em muitas delas. O caso de São Paulo tem insistido nisso. É gritante, como resultado de tanto tumulto e baixarias que dominaram em muitos momentos a campanha, comprometendo a troca de ideias. E a troca de ideias agora vai predominar nos estúdios da Band. Os debates serão realizados pelo Grupo Bandeirantes em 13 cidades. Você pode acompanhar todos os detalhes na tela da Band, aqui na Band News FM também, claro, e no Band Play. A direção da Band ainda liberou o sinal para que outros veículos possam transmitir o debate simultaneamente. O Google, parceiro da Band, também vai participar dessa transmissão, então anota aí, em São Paulo, começa às 10h30, cobertura completa e transmissão simultânea aqui da Band News FM antes, a partir das 8h30 pelo YouTube e a partir das 9h30 no Dial. E também no YouTube, claro, né? Agora, 7h45... Vamos voltar ao Rio de Janeiro, porque desde cedinho temos acompanhado a operação da Polícia Civil cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão contra alvos ligados ao laboratório, aquele que não identificou HIV em doadores de órgãos transplantados no Rio de Janeiro. Tem novidade chegando. Fala, Agatha Meirelles. Pessoal, em relação a esses mandados que estão sendo cumpridos na Baixada Fluminense e também aqui na cidade do Rio de Janeiro, os agentes já levaram parte do material que estava dentro desse laboratório em Nova Iguaçu, levaram agora há pouco e a nossa equipe de reportagem acompanhou de perto, tudo chegando na cidade da polícia, inclusive o outro sócio, o Matheus Vieira, a gente falou agora há pouco do Walter Vieira preso, o Matheus Vieira acabou de chegar na cidade da polícia, ele que também é primo do deputado federal, doutor Luizinho, chegou, vai ser ouvido e liberado logo em seguida, ele foi conduzido pela polícia, não tem alvo de prisão contra ele, só contra o Walter vai continuar preso, mas o Matheus Vieira acabou de chegar na cidade da polícia, vai ser ouvido e deve ser liberado, na casa dele também foi cumprido mandado de busca e apreensão, e a casa da Barra da Tijuca, que os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão agora há pouco, era do Walter Vieira, ele que tinha alguns endereços ligados ao nome dele na cidade do Rio e também em Nova Iguaçu, pessoal.